Pronto. É, então, a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre intertextualidade. Eu acho que é a aula mais legal, assim, porque é a aula que a gente consegue ter mais uso, assim, também, e percepção das coisas que a gente vive no dia a dia, assim, sabe? Porque, basicamente, gente, vamos começar com a definição, né? A intertextualidade é essa relação entre textos, né? Inter, que significa entre, textualidade, né? Que está ligado aí ao texto, né? Que a gente já estudou. A intertextualidade, ela é quando os textos vão se misturando, eles vão se relacionando, vão se fazendo complementos, vão sendo utilizados de forma nova, de forma conjunta. É meio como se fosse uma farofa de textos, entendeu? É, e aí a intertextualidade, então, justamente essa relação entre textos e discursos. E ela pode ser intencional ou não. A gente faz isso intencionalmente ou não. Por quê, gente? Tem uma teoria, né, que é a teoria que a gente estuda na intertextualidade, que diz que nenhum ato de fala, de escrita, de produção intelectual parte do novo. Por quê? A gente, enquanto ser humano, a gente tem o nosso contexto sociocultural, a nossa história, a nossa vida e tudo mais. E aí, a partir disso, a gente consegue criar aquilo que é nosso. Mas a gente cria a partir do que a gente conhece, a partir daquilo que a gente tem, daquilo que a gente tem acesso. É óbvio que isso não significa que não haja inovação, que não haja criatividade, que não haja novidade, assim. Mas a grande questão é porque você só consegue fazer a partir daquilo que você já teve contato. Então, a gente tem influências, né? Quando a gente vai fazer uma obra ou qualquer coisa que a gente vai fazer, né? E aí essa é a teoria. Então, a intertextualidade ela é um recurso, né, que vai ser realizado entre os textos, ou seja, essa influência, né, que tem um sobre o outro, e a intertextualidade é esse fenômeno, né? Quando a gente faz essa referência a esses elementos que existem nos outros textos, seja a nível de conteúdo, ou seja, o que está ali sendo dito no texto, seja na forma como aquele texto é estruturado, ou ambos, né? É, e aí, o mais legal, assim, que eu acho da intertextualidade é a gente conseguir ver essa intertextualidade em exemplos. Então, a aula de hoje está com muito exemplo, está com muito vídeo, está com muito clipe, está com muita música, porque eu acho que é muito legal a gente perceber como essa intertextualidade se dá. Eu não sei se vocês já viram falar isso, mas vocês já pararam para pensar que quando a gente sonha, assim, a gente sonha, por mais que seja um sonho muito doido, nunca vai aparecer uma coisa que surge do que você nunca viu. Você não consegue imaginar algo completamente fora daquelas formas que você já viu antes na sua vida, sabe? É muito difícil. Então, isso aí é como se fosse a base da intertextualidade, né? A gente sempre cria a partir daquilo que a gente conhece. Por isso que a gente faz tanta intertextualidade. A gente aqui, nós vamos tratar essa aula sobre alguns tipos principais de intertextualidade. O primeiro que eu vou começar falando para vocês é a alusão ou a referência. A alusão ou referência, a gente usa o tempo inteiro mesmo. Porque toda vez que a gente vai retomar a fala de alguma pessoa, a gente vai retomar a ideia de uma outra pessoa, a gente vai falar sobre alguma pessoa como exemplo, se a gente vai falar sobre um filme, se a gente vai falar, se a gente usa isso na nossa fala, ou na nossa escrita, ou na nossa arte, isso quer dizer que a gente está fazendo uma alusão ou uma referência. Então, a alusão à referência é fazer mesmo essa menção, não necessariamente do conteúdo em si ou algo muito extenso. Normalmente, se você faz a menção de um nome de uma obra, do nome de um autor, de um personagem, você está fazendo uma alusão, por exemplo. Vamos supor que você. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Oi, Maria Eduarda. Eu permiti ela, gente?
permitido. Quando a gente... Oi, Maria Eduarda, bom dia. Eu tô falando sobre intertextualidade, viu? Eu tô tratando aqui sobre alguns tipos de intertextualidade, que é essa relação entre textos. Quando um texto ele vai fazer menção, vai utilizar de outro texto para aquela produção própria. E aí eu estou falando aqui da alusão ou da referência, né? É quando a gente faz uma retomada de forma explícita ou implícita de algum outro texto, ou algum outro autor, ou algum fato histórico, ou algum personagem, ou algum filme, ou alguma música. Vamos supor, se eu vir e falo, nossa, ele me deu um presente de grego. Todo mundo sabe o que é presente de grego, né? Significa que a pessoa ali deu ali uma punhalada nas suas costas, né? Por quê? Porque a gente faz referência à Guerra de Troia, que foi ali dita na Ilíada. E aí a gente faz essa referência ao cavalo de Troia, que foi tipo um presente, mas foi um presente que dentro tinha soldados, que matou todo mundo da cidade e tal. Então, você faz essa referência sem nem pensar muitas vezes. Você não quer falar da Grécia, da Guerra de Troia. Mas você acaba falando sobre isso porque é um vocabulário que já está presente na nossa vida. Igual quando você fala de sujeito maquiavélico. Por quê? Maquiavel escreveu uma obra que chama O Príncipe, e nessa obra ele falava sobre as artimanhas dentro da nobreza e tudo mais. E aquilo se tornou um vocabulário próprio nosso para falar como se fosse uma pessoa que ali está esquematizando tudo, né? Aquela pessoa ruim também, assim, que está pensando em tudo para se beneficiar. Então a gente usa aqui sujeito maquiavélico. E eu coloquei um exemplo mais recente. Se você vira para o seu amigo zoando e fala, tipo assim, agora vai respeitar a mamacita aqui. Você está fazendo uma alusão. Você está fazendo uma alusão a um artista, a um reality show. Então, tudo que a gente faz alusão, referência às pessoas, a obras e tudo mais, são intertextualidades. Por isso que é tão presente no nosso dia a dia. E eu trouxe aqui uma música do Emicida para vocês, que ele faz algumas alusões. Eu acho linda essa música. Opa! Vamos lá. Vê se vocês conseguem escutar. É mesmo a qualquer segundo. É um ombro pra chorar depois do fim do mundo. Semana igual Gil e Caetano nesse mundo louco. É pra poucos, tanto sufoco insano encontrei. Voltar pra esse plano e vamos estar voltando. É tipo rococó barroco em que Aleijadinho era rei. Presente dos deuses, rimos quantas vezes. Como em catequeses logo perguntei pra Oxalá e pra Nossa Senhora, em que altura você mora agora? Um dia lhe visitarei. Semana igual Gil e Caetano nesse. E aí, gente, vocês conseguem me falar qual que é as alusões, as referências que tem nessa música? É bem facinho. Mas queria escutar vocês aí. Tem, né? Do Caetano e do Gil, do Aleijadinho, do Barroco, né? Exatamente. E uma coisa principal da intertextualidade, gente, é o conhecimento prévio para entender a referência ou a alusão e as intertextualidades em geral. Se você é uma pessoa de fora do planeta Terra, porque é muito difícil uma pessoa não conhecer o Gil e Caetano, mas se você, sei lá, é uma pessoa de fora, você entra aqui, escuta o Emicida falando isso e fala semana igual Gil e Caetano. Se você não sabe quem são eles, se você não sabe que eles têm uma história de produção de música juntos, de companheirismo, blá, 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 você não vai entender essa referência para essa música, que chama Quem Tem um Amigo Tem Tudo. Se você não sabe quem é Aleijadinho, que ele era o mestre do barroco, né? Assim, a nossa maior referência do barroco aqui de Minas Gerais e tudo mais, você não vai saber quando ele fala que Aleijadinho era rei. Você pode achar que o Aleijadinho era um rei, sei lá, se você não conhece. E aí, quando ele faz a própria referência às divindades, né? Ele fala para Oxalá e para Nossa Senhora. Nossa Senhora é muito difundido, né? Mas para as pessoas que não têm contato com as religiões de matriz africana, talvez você não saiba que Oxalá é um orixá, é o pai, né? O orixá pai sincretizado com Jesus Cristo. Então, assim, perde um pouco o sentido, né?
perde um pouco a magia daquilo, se você não conhece muito bem as referências que estão sendo feitas. Muitas vezes a gente não conhece, viu, gente? A maioria das vezes está sendo feitas várias referências e a gente fica assim. Rap tem muito disso, né? As músicas, as letras de rap tem muita referência a outros artistas. Então, é isso. É bom para a gente começar a prestar atenção, escutou o nome, vai lá pesquisar, porque aí a gente enriquece também nossa experiência com a arte. Outra forma de intertextualidade é a citação. Diferente da alusão, que você fala mais geral, assim, sobre aquilo, né? Você fala sobre uma obra num todo, num artista, num fato e tal. A citação é você reproduzir literalmente as palavras do outro autor. Você vai pegar um trecho exato daquela outra obra e vai colocar na sua. Para isso, gente, a gente precisa dar os créditos. A gente precisa ter essa marcação, né, de ser uma citação. Então, você precisa, nos artigos científicos, principalmente, você precisa lá colocar toda a referência certinha, né, que a gente chama, né, mas é basicamente os créditos, e também destacar, seja colocando entre aspas, seja colocando em negrito, seja colocando em itálico, seja recuando na página. Você precisa apontar que aquilo ali é um texto de um outro autor que você está fazendo. Mas uma citação, acho que é o mais fácil, porque ela sempre vem marcada, então você consegue ver que é uma reprodução exata das palavras de outro autor. Uma coisa que acontece muito, não sei se vocês sabem disso, as pessoas viram do nada e falam, não, porque igual Clarice Lispector falou, e fala uma frase nada a ver. É uma tentativa falha de citação, né? Porque se você não fala exatamente o que aquela outra pessoa falou, fica meio sem sentido, assim. Um exemplo muito claro que eu quis trazer para vocês aqui são as epígrafes. Eu não sei se vocês já ouviram falar de epígrafes, mas sabe quando você vai ler um livro e no início do livro tem algumas citações, assim, de obras de outros autores? É justamente para o autor daquele livro, ele utiliza outros trechos de outros autores para fazer uma antecipação do que o leitor vai encontrar naquele livro, meio que fazer uma ambientação para aquele livro. Eu trouxe aqui para vocês, eu não sei se vocês conhecem, óbvio que vocês conhecem, é óbvio, não é possível que vocês não conhecem, mas não sei se vocês sabem, mas eu sou muito fã de Marisa Monte, sou muito fã de tribalistas e tal, então eu trouxe aqui uma citação para vocês com uma música, né? O Arnaldo Antunes, ele que recita, né, a obra do Primo Brasílio, do Eça de Queiroz. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Eu acho esse trecho maravilhoso. É um trecho do Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Se eu não me engano, é de 1930, a obra. E aí, se você, eu, por exemplo, que sempre escutei essa música quando eu era pequena e eu não conhecia o livro Primo Basílio, eu achava que quem tinha escrito essas palavras tinha sido o próprio Arnaldo Antunes que estava falando na música. Se eu não tivesse depois, né, visto que era uma citação, a gente às vezes nem pega a intertextualidade, né? Eu acho esse trecho maravilhoso, assim, eu acho de uma experiência assim, que dita muito bem o que é o primeiro amor, né? O amor, assim, eu acho muito lindo. Sentir um acréscimo de estima por si mesmo. Acho muito bonito. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Aqui eu peguei do Kindle mesmo, que eu dei um print,
Mas é a epígrafe do livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Susan Collins, que é a continuidade, né? Continuidade não, é tipo um prelúdio da trilogia de Jogos Vorazes. Não sei se vocês gostam de Jogos Vorazes. Saiu ano passado, assim, eu gostei bastante, eu sou bem fã de Jogos Vorazes, então foi legal. E aqui, tá vendo? Ela cita Thomas Hobbes com Leviatã, e aqui tem tá vendo? Entre aspas. Também fala do John Locke, também fala do Rousseau. Então, ela vai colocando alguns trechos aqui para dar uma ambientação do que o livro vai falar. O livro fala bastante sobre isso, né? Sobre a natureza do homem, se o homem é ruim ou se o homem é bom e tal, que é muito essa discussão que esses caras aqui tinham. Tudo tranquilo, gente? Vocês conseguem me falar, tipo assim, sei lá, alguma coisa que vocês viram, alguma música que vocês lembram que tem alguma citação, assim? Ah, e tem uma que eu descobri há pouco tempo atrás, estava no TikTok vendo, que é uma do MC Pedrinho, que ele cita Shakespeare. Achei tão genial. Mentira! Sério. E tem uma que eu tá até pesquisando agora para ver que era mesmo, que é um rap, que começa com um trecho de uma poesia. Deixa eu ver aqui. Cadê? Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonitinho. Lemos e escrevemos poesia porque somos membros da raça humana. Aí a música começa com essa frase. E é de uma outra pessoa essa frase. Aham. Massa demais, tá vendo, gente? Por isso que eu falo que essa parte aqui. Tô tentando apressar pra gente chegar na parte legal da aula, tá, gente? Vamos lá. A paráfrase. A paráfrase também é muito simples. Ela consiste na incorporação da ideia do autor a partir das suas palavras. É literalmente escrever com suas palavras. Só que a grande diferencial da paráfrase é o seguinte: quando a gente vai reescrever esse texto, substituindo as palavras originais ou então os elementos originais, ele não perde o sentido fundamental do texto original. Então, ele conserva o que o texto original está querendo exaltar, dizer, transmitir. Isso vai ser importante quando a gente for falar da paródia. Em resumo, gente, quando a gente faz paráfrase, é quando a gente conta uma fofoca. Óbvio que às vezes a gente aumenta um ponto ou outro, mas quando alguém te fala, tipo assim, nossa, você viu que fulano de tal falou que isso, aquilo? Muitas vezes você não vai repetir exatamente o que a pessoa te falou, mas você repete nas suas palavras, tentando ali transmitir o mesmo sentido que aquela outra pessoa disse para você, né? Então, gente, a paráfrase é uma grande fofoca literária. Mas não só literária, tá, gente? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? Ó, meu pai eterno. Já temos spoilers aí, Ariana Grande. Beleza. Quando a gente traz aqui, né, tipo, uma obra adaptada, Os Miseráveis. Os Miseráveis, quem escreveu foi o Victor Hugo. Mas o Victor Hugo fez um livro, um calhamaço de livro. E aí, se você quer, assim, o Valcir Carrasco fez uma adaptação infanto-juvenil para os adolescentes, as crianças e tal, conseguirem ler, de certa forma, a obra Os Miseráveis. Mas ela é adaptada. Então, ela é escrita nas palavras do Valcir Carrasco, reduzida, mas ela conserva o sentido original. Aqui eu trouxe um trecho para vocês, né? O Gonçalves Dias fez a Canção do Exílio. Ela é super parafraseada e parodiada, que é: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Aí o hino nacional vai e utiliza de forma diferente, tem até uma frase que é igual, mas olha essa aqui, ó. Nossa vida no teu seio mais amores. Você dá uma mexida ali, ó. Teus risonhos, lindos campos, têm mais flores. É a mesma coisa de falar nossas várzeas têm mais flores, só que em outras palavras. Então, o hino nacional também não é completamente novo. Ele tem intertextualidade. Aqui eu trouxe uma figura para vocês, né? Essa figura da Marilyn Monroe, assim, com o vestido e tal. É uma das
cenas mais icônicas do cinema, né? Mais produzidas, reproduzidas. E aí a gente tem aqui a Irma Fett fazendo exatamente a mesma coisa da Marilyn Monroe, só que do jeitinho dela. E não é numa tentativa de parodiar, não é uma tentativa de ironizar ou criar humor. É mais só uma reprodução mesmo que segue ali o sentido meio original da coisa. Por isso que a gente considera uma paráfrase. Então, a paráfrase não perde o sentido original do texto. Ele segue esse sentido original do texto. Por que é tão importante a gente saber disso? Porque a paródia é a desconstrução do discurso ou da forma pré-concebidos. Então, o autor vai pegar aquele texto anterior e vai desmoronar ele, seja com ironia, seja com sarcasmo, seja com humor, seja com uma crítica. Então, você gera uma ruptura. Paródia, vocês têm muito acesso. É uma coisa que se faz muito. Né? Assim, não sei se vocês eram da época do Galo Frito, aquele povo que ficava fazendo paródia de tudo. Então, paródia vem muito dessa coisa da música, né? Ah, vou fazer uma paródia aqui dessa música. Mas pode ser de outras formas também, viu, gente? Por exemplo, quando a gente tem a Mona Lisa aqui e bota a Mona Lisa para fazer o duckface. Você desconstrói essa obra, você está usando ali do humor, né? Do sarcasmo, para poder fazer a Mona Lisa com um biquinho aqui, que todo mundo fica fazendo na atualidade. E uma coisa fundamental de se entender da intertextualidade, gente, é que as obras mais famosas que existem, as obras mais lembradas que existem, são justamente as obras que mais são intertextualizadas, digamos assim. Porque a partir do momento que você replica de diversas formas uma obra original, ela vai se perpetuando no tempo. Então, isso que faz grandes obras, né, serem consideradas grandes obras, porque você está sempre retomando ela, você está sempre trazendo ela de volta, porque senão elas ficavam paradas no tempo passado delas e o resto seguia, como muitas aconteceram isso, que a gente provavelmente nem tem acesso, nunca nem viu. Mas agora, se você tem uma Mona Lisa ali do Renascimento até hoje sendo um marco, é justamente porque ela foi muito intertextualizada, né? Foi sempre sendo retrazida. Eu trouxe aqui para vocês a grande onda de Kanagawa por não sei falar esse nome, Hokusai. É de 1830 essa obra. Essa obra é uma xilogravura. O que é uma xilogravura? É quando você pega uma estrutura de madeira, você faz ali a estrutura na madeira e tal, e depois você meio que carimba isso no papel. Essa obra, a gente pode até achar que a obra que mais sofreu intertextualidade, mais reproduzida, foi a Mona Lisa. Só que não. Essa aqui é a obra, por um estudo de uma universidade japonesa, que mais foi reproduzida de diversas formas no mundo, assim, até hoje. Então, esse é o nosso grande exemplo de intertextualidade, é a grande onda de Kanagawa. E aqui é um recente, de 2020, o Duque utilizando isso aqui para poder fazer uma crítica, para fazer um sarcasmo, né? Justamente para falar, tá fazendo tempestade em copo d'água, tá ok? Justamente aqui, fazendo referência ao presidente, né, do Brasil, isso aqui era no início da pandemia. Tem uma grande onda, um tsunami vindo, e as pessoas, não, é só tempestade em copo d'água, não vai ter nada, não vai ter problema nenhum. Tá bom? Não precisa preocupar. Deu no que deu, né? E aí eu uso para relembrar também sobre a charge, né? A charge, ela tá muito atrelada ao contexto dela. Então, se você não sabe que é de 2020, que é no início da pandemia, você possivelmente não vai entender muito bem a qual tempestade está se fazendo referência aqui. Por enquanto, tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Tá, sim. Tranquilo? Beleza. Vamos falar agora da pastiche. A pastiche, gente, é a intertextualidade mais difícil, na minha visão. Por quê? Porque ela é muito
muito específica da pós-modernidade, sabe? A pastiche é como uma espécie de atualização da obra. Mas é diferente da paráfrase, assim, porque a pastiche, ela tem o mais comum da pastiche é você imitar um estilo. Então, você tem um estilo de escrita muito próprio, do Graciliano Ramos, por exemplo. Se você pega uma pessoa de hoje que vai fazer ali uma escrita com um estilo parecido do Graciliano, você tem uma pastiche. Não necessariamente você vai reproduzir o sentido do texto original, o conteúdo do texto original, mas mais o estilo que aquele texto é posto. Então, gente, ela se transforma com a simulação do estilo de um artista, de uma escola literária ou de um gênero textual. Por exemplo, se você pega uma estrutura ali de receita e faz um poema, de certa forma você está fazendo uma pastiche, porque você está pegando ali uma estrutura, o estilo da receita. Uma coisa que eu trouxe aqui de curiosidade é que a paráfrase, essa escrever com as suas palavras, ela é muito própria do romantismo. Enquanto a paródia, que é essa desconstrução do texto, é muito própria do modernismo. E a prática eu esqueci de colocar aqui. A pastiche, né? Não é essa prática. A pastiche, por sua vez, ela está muito ligada ao movimento pós-moderno. Então, é uma coisa bem mais recente, assim, de se fazer. Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Você pega aqui uma obra do Vic Muniz, que ele vai reproduzir ali todo o estilo Caravaggio, assim, só que ele utiliza com outros materiais para fazer aquilo. Então, de certa forma, você está fazendo uma pastiche porque está muito mais ligada ao estilo da coisa do que dessa mistura, assim, do que a coisa em si. Lucas, pode falar. Tipo, esse caso se encaixaria, tipo, vários filmes que tem que, de certa forma, reproduzem Romeu e Julieta, só que de forma diferente, tipo, num outro contexto. Só que tem a questão das duas famílias que não se gostam, que brigam, e aí os principais não podem ficar juntos e tudo mais. De certa forma, sim. Eu acho que, tipo, a pastiche... Pode falar, Pedro. Não, é que eu lembrei, ia perguntar, que vocês conhecem os contos dos Green? Aham. Então, tipo, a Disney faz a releitura dos filmes, também serve? Eles pegam o livro, faz o filme? Então, assim, eu acho o seguinte, que a pastiche, ela é uma coisa muito mais, assim, específica para as artes plásticas. Eu acho que quando a gente está falando ali de reprodução de filmes e tal, eu acho que está mais ligada à paráfrase por conta do conteúdo da obra, sabe? Talvez essa obra que não tenha sido a melhor para ter pegado para poder dar exemplo de pastiche, porque eu acho que deu uma confundida. Mas eu acho que aqui vai ficar mais claro um pouco. O que acontece é que, tipo, quando a gente está falando de filme, de roteiros e tal, é mais difícil a gente encaixar certinho em qual tipo de intertextualidade a gente está falando. Porque é uma coisa mais abrangente, sabe? E a gente consegue perceber melhor quando são trechos mais específicos, assim, para a gente falar, não, isso é pastiche, isso é paráfrase, isso é paródia. Mas eu acho que quando a gente está falando desse exemplo que vocês trouxeram, a gente está falando de uma paráfrase um pouco pastiche, às vezes paródia. Se você pensa, sabe, Todo Mundo em Pânico, que você pega, tipo, vários trechos de filmes e reproduz ali zoando, aquilo ali tá muito claro que é uma paródia, né? Mas agora, se você muda o contexto e conserva a história do Romeu e Julieta, eu acredito que seja uma paráfrase meio pastiche, assim. Não sei se ficou claro.
Ah, mas então acho que um outro exemplo que seria melhor seria tipo quando a gente muda um meme, tipo, usa aquele mesmo meme, só que para outra situação. Sim, de certa forma, você está usando a pastiche algumas vezes, quando você usa só o estilo daquele meme e reproduz ele em outro. Mas às vezes você usa um meme para fazer paródia, usa um meme para fazer paráfrase. Então, assim, gente, desculpa aqui porque ficou isso aqui, mas deixa eu dar esse exemplo aqui para ver se fica mais claro. Aqui você tem uma obra do Nelson Cavaquinho, né? Que ele fala: tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje para você, eu sou espinho, espinho não machuca. O Zé Cabaleiro fez uma música que chama Piercing, que ele fala: tira o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. E aí o que ele trocou? Ele trocou o sorriso por piercing. E foi meio que uma atualização, assim, dessa obra do Nelson Cavaquinho. Porque você coloca um elemento muito próprio da nossa cultura atual, assim, né? Tipo, que as pessoas usam muito, e joga com um texto mais antigo. Então, de certa forma, quando o Lucas traz esse exemplo do Romeu e Julieta atualizado, tipo, com um contexto atual, ou então com um contexto diferente e tal, eu acredito que a gente pode considerar como pastiche, sim. Porque você está conservando ali muito daquela obra original, mas também está reproduzindo ali um estilo, né? Ou então um conteúdo. Aqui eu trouxe, acho que vai ficar mais claro. Você tem um estilo muito próprio do Van Gogh, que são essas pinceladas, né? Do expressionismo. E aí tem um site de programação que você joga qualquer foto, tipo, de qualquer lugar, e ele transforma isso em uma obra, tipo, com o estilo do Van Gogh. Então, de certa forma, isso é uma pastiche, porque você usa o estilo original daquela obra, mas adapta para um outro cenário. Essa obra também, gente, sofreu muita intertextualidade. Muita, muita, muita. Agora, vamos para a minha parte preferida. Você tem mais alguma dúvida sobre a pastiche? Ficou claro? Fica assim. Ficou? A gente vai tratar especificamente de memes, tá, gente? Aqui eu trouxe para vocês as minhas preferidas, que são bricolagem e sample. Quando a gente fala de bricolagem, vocês podem pensar na palavra mesmo, colagem. Por quê? Quando a gente faz uma colagem, não é como você recorta de uma revista, bota uma coisa, recorta de outra, bota outra, faz ali um desenho, depois você vai e cola uma outra coisa, e você faz uma colagem própria. E a partir de várias coisas, de outros textos, você forma um original seu. Então, o que é a bricolagem? É esse processo de criação, não, gente. É esse processo de citação. Quando o processo de citação é extremo. O meu corretor estava com problema. Como o processo de citação é extremo. Ou seja, é um texto montado de fragmentos de outros textos. Então, todo o texto vai ser montado por fragmentos de outros, você pega outro texto, você corta um trecho daquele, junta com trecho de outro, coloca em outro lugar, em outra plataforma, em outro contexto. Então, você vai juntando fragmentos de obras, ou então modificando aquela obra de forma a fazer uma sua. Então, ela é uma espécie de mosaico de menções. Por sua vez, o sample é quando a gente pega uma parte, né? Uma citação de outros fragmentos de composições ou então de sons gravados, e aí você apropria aquilo e coloca dentro da sua música. Então você faz um sample. Quando eu trouxe o exemplo da citação lá atrás da Marisa Monte, por que aquilo lá não é considerado um sample? Porque aquilo lá é exatamente um trecho de uma obra literária que vai direto para uma música. De certa forma, é uma citação, e o sample também, de certa forma, muitas vezes é uma forma de citação,
Mas quando a gente fala de sample, a gente está falando de reprodução de outras composições ou de outros sons. Então, está muito ligado a outras músicas, outros sons, outras composições mesmo, assim, não sei outro nome para falar sobre isso, que você enfia naquela sua música e vira um sample. Então, você consegue colar, né, diversos sons, diversos arranjos e produzir um novo, um seu próprio. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver. Eu acho que essa é a parte mais legal, na minha opinião. Eu amo ver sample, assim, eu amo ver essa análise e tal. Quando eu trouxe aqui para vocês, né, essa obra do Operários, da Tarsila do Amaral. Você pega essa obra da Tarsila do Amaral, que tem ali várias caras e rostos e tudo mais, e aí a pessoa foi e recortou a parte que ela queria, e aí recortou aqui a carinha das pessoas que ela queria tirar, colou dentro de uma capa de revista. Então, de certa forma, você produziu uma nova obra com um novo sentido a partir de uma outra, mas fazendo justamente essa colagem, né? Essa bricolagem que a gente chama. Eu trouxe aqui uma poesia do Paulo Leminski. Essa poesia dele, tá vendo que ele coloca aqui vários nomes? Ele pega vários trechos de obras de outras pessoas e forma uma poesia dele. Então, é meio que essa colagem mesmo. Alguém levantou a mão? Sim, sim. O Gabriel trouxe aqui. O uso de sample causa muito copyright. Tem que ter muito cuidado nas músicas. É justamente isso. Quando a gente faz uma utilização de sample, para não virar plágio, você precisa ter toda uma autorização daquela outra pessoa, você precisa ter todo o procedimento a ser feito para ser considerado um sample e não plágio, né? Porque se você pega um trecho de uma obra de outra pessoa e não dá, né, ali as devidas atribuições, você, de certa forma, você está plagiando, né? Então, isso é uma coisa a se pensar. E aí, gente, eu queria lembrar para vocês, assim, que muitas vezes eu vejo o pessoal na internet falando assim, fulano de tal copiou fulano de tal. Ai, tá vendo? Ela é horrível, porque ela só copiou e blá, blá, blá. Só que, gente, é aquela coisa. Muitas vezes o que a pessoa tá fazendo ali não é uma cópia, é uma intertextualidade. E tem todo um porquê de se fazer intertextualidade. E é muito válido se fazer intertextualidade. Então, a gente tem que ter cuidado para poder falar também sobre a obra de outras pessoas. Porque não é só porque aquela pessoa utilizou ali, né? Eu vou dar esse exemplo aqui. A primeira obra que a gente vai ver é essa aqui da Anitta, né? Que ela usa um sample de Garota de Ipanema na música dela. Então, gente, justamente você pegar ali um trecho de uma composição, que é Garota de Ipanema, que é essa música mundialmente conhecida da Bossa Nova, e colocar na sua música, mudar a letra, colocar ali um beat por cima e você faz a sua própria música. E aí eu vi o pessoal falando, nossa, a Anitta está copiando a Garota de Ipanema. Gente, não, ela está usando um sample. Isso todo mundo faz, assim. É óbvio que, igual o Gabriel falou, precisa ter muito cuidado. Tem que fazer certinho ali, né, o copyright, né, essas autorizações, assim, para se ter isso, mas é muito válido, é um processo de intertextualidade.
Aí eu trouxe aqui pra vocês a Madonna, nessa música famosíssima dela, né? Hang Up. Inclusive eu amo. E aqui você tem a música do ABBA. Uma bela propaganda da Ariana Grande primeiro. Vamos pular o anúncio do YouTube, gente, pelo amor de Deus. Nossa! Cadê, gente? Por que não tá vindo a música que eu quero? Acho que o YouTube tá com raiva de mim. Ah, foi. Ah, não. Vai ver a Ariana Grande de novo? Poxa vida. Foi. Então, você pega ali um trecho da música do ABBA, né? Gimme, 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 coloca na música da Madonna, muda o beat, muda a letra, mas, de certa forma, gente, isso é muito feito com músicas já famosas, assim. Porque quando você tem uma música que você já sabe que ela é muito boa, que ela já tem ali uma composição reconhecida, se você joga na sua música, aquilo dá um up para aquela sua música, né? Também. Aqui eu amo... Oi. Não, só ia falar que, tipo, o ABBA não deixa ninguém desafiar nada dele. Só a Madonna conseguiu. Só a Madonna. E Mamma Mia, cara. Tá vendo? Vocês escutaram esse trompete no início? Escutaram? Sim, deu pra escutar. Essa música aqui, gente, é de 1930. Essa música, a Dua Lipa usa aqui no clipe dela de Love Again. E essa música, ela tem também uma, de certa forma, influenciou a marcha imperial do Darth Vader. Conseguem ver a proximidade do som? Eu acho incrível, gente. Eu acho muito legal a forma como os sons, de certa forma, são trechos muito parecidos, em contextos muito diferentes, mas que se perpetuam por conta da intertextualidade. Então, você tem ali uma música, né, assim, de 1930 que tá bombando hoje, assim, de certa forma, aquele trecho numa remixagem, numa sampleada, né? E aí vamos para a nossa parte mais legal da aula, que é o seguinte, memes. Vocês já começaram a falar para a gente, mas eu quis trazer especificamente, que é o seguinte, memes vem da palavra mimesis, que significa imitar. A palavra grega mimesis, daí vem a palavra meme. E por que imitar? Porque o meme, ele é basicamente constituído de quê? Viralização e intertextualidade. Como que você viraliza uma coisa? A intertextualidade está muito ligada à viralização. Porque se você está imitando, reproduzindo uma coisa que aquelas pessoas já conhecem, a carga de pessoas que também vai reproduzir aumenta. Então, os memes são vírus na internet, porque eles se multiplicam e eles viralizam. Por quê? Porque o meme, ele constitui, né, a partir de textos publicados na internet com o propósito essencialmente humorístico ou crítico em relação a alguma situação ocorrida no cotidiano, ou então a filmes, fatos e afins, e que mantém relações intertextuais com textos de situações diversas dos usuários da internet.
Então, você tem várias. É uma grande colagem, imitação, reprodução é uma grande intertextualidade. Porque você pega um trecho de uma coisa, coloca em outra, e aí você enfia uma outra coisa, e você muda o sentido, e você desconstrói e constrói. Então, eu não consigo, para vocês aqui, pegar o meme e colocar isso é uma pastiche, isso é uma paródia, isso é uma paráfrase. Porque os memes, eles são tão intertextuais que às vezes fica até difícil da gente fazer uma correlação com o tipo específico de intertextualidade que eu trouxe aqui para vocês, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos. Se você pensa aqui, tipo, se você não sabe o contexto dessa imagem, você nunca vai saber do que isso se trata, assim. Eu não sei se vocês já assistiram Loki. Já assistiram? Eu assisti. Essa é a Miss Minutes, né? Do Loki, que, assim, dá ranço. Não vamos dar spoiler aqui, né, mas... Não vamos dar spoilers. E, gente, essa sobrancelha, você sabe de quem é? É da MC Mirella, tipo... E aí o pessoal, tipo, recortou a sobrancelha dela, tipo, aumentou a sobrancelha da menina e fica colocando essa sobrancelha, tipo, em várias coisas, tipo assim. Então de certa forma, é uma bricolagem, mas é super intertextual, assim. Quando a gente tem esses aqui, né, tipo, quando penso em desistir, lembro que Blanca Evangelista não ia querer isso pra mim. Se você não sabe quem é a Blanca Evangelista, se você nunca viu Pose, você dificilmente vai saber do que se trata esse meme, assim, né? Tipo, esse outro aí que eu coloquei, que eu vi o pessoal fazendo bastante esses dias na internet, Paulo, não sei se é de Star Wars, não é? Eu tenho quase certeza que é de Star Wars. Mas eu nunca vi Star Wars, então eu não sei dar contexto para esse meme. Então, para mim, não é um meme muito engraçado, porque eu não entendo muito bem, sabe? Mas eu trouxe justamente para falar isso. Se você não conhece o texto prévio, se você não entende muito bem, você pode até achar legal. Tipo, você vê isso aqui e você dá uma risada. Mas, tipo, perde um pouco o sentido, assim. Perde um pouco a graça, de certa forma, se você não tá nessa rede intertextual. Pedro, pode falar. Não, porque eu parei pra ler o terceiro meme aí eu peguei e eu ri muito. É de Star Wars mesmo, e tem que ver o filme pra entender. Eu sou advogado? Legal, então você é defensor de direitos humanos? Porque... É defensor de direitos humanos, né? Se eu não me engano, esse menino aí, ele vira o Darth Vader, né? O Darth Vader tem tudo que ele faz, essas coisas, destruir planetas. Vendo? Eu não sabia, então eu não consegui achar tanta graça, sabe? Tipo, eu consigo entender a parte do advogado, porque, né, eu estudo isso e tal. E, tipo, eu consigo pensar exatamente quem seria essa pessoa dentro da minha sala. Mas, assim, perde a graça se você não conhece diretamente. Aí aqui eu trouxe exemplos que nosso... uma música que chama Sea Stars, que usa o sample de Vinícius de Moraes. Vamos passar isso aqui e a gente bota essa música pra gente ver. Isso aqui foi o Lucas que me mandou. Eu pedi para vocês me mandarem memes. Ninguém me mandou, aí vocês vão ficar comendo sem graça e a professora escolheu. Que essa menina... Lucas, pode explicar, porque eu não sei muito bem quem é essa menina. Gente, Falha na Matrix, parte 17. Falha na Matrix é uma teoria da conspiração que afirma que nós vivemos numa simulação. Como se a nossa vida fosse um... Essa menina com a voz chata fica fazendo vídeos de, tipo, teoria da conspiração. E aí, tipo assim, o pessoal pegou o áudio dela, replicou o áudio dela e começou a fazer... Falha na Matrix! 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 Eu confesso que quando o Lucas me mandou, eu dei fala. Porque eu fiquei, gente, que porra é essa? É porque, tipo, eu acho que ela fez tanto vídeo com com esse mesmo começo, tanto, e as pessoas viu tanto.
E aí começou a usar pra outras coisas e tal. Gente, e aí, tipo assim, uma coisa. Essa teoria da conspiração, da falha na Matrix, tipo, o nome vem por conta do filme Matrix, assim. Esse nosso uso da palavra Matrix como uma coisa, tipo, como se fosse uma teoria, assim, científica, quase, vem justamente do filme, assim, mesmo. Por conta, né? Eu nunca vi o filme todo, mas eu sei o rolê, né? Que, tipo, a Matrix meio que controla ali as pessoas e tal, que meio que vivem numa simulação e tal. É, e pegou, virou um vocabulário nosso, tipo, falha na Matrix. Eu trouxe aqui para vocês, eu amo esse, gente. É, isso aqui, para vocês verem esse uso de sample e depois o uso disso no meme, tá? Não sei se vocês conhecem um musical que chama, agora esqueci, The Sound of Music, com a Julie Andrews. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Então, aqui, como eu trouxe para vocês, né, de 1953, se eu não me engano. É 53? Raindrops on 1965. E aí temos nossa belíssima Miss Ariana Grande, que está fazendo várias lives aí pra gente, né, como o YouTube tá fazendo. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah. Stop watching my neck. Vocês sabiam dessa intertextualidade? Eu descobri recentemente no TikTok isso. Eu não sei se você sabe que tem uma música da Elis Regina também, que era essa, meu favorito, Sphinx. Eu acho que a da Elis Regina é antes e tem outra antes dessa. Então, tipo, tem uma que originou tudo, aí vem da Elis Regina, aí vem dessa aí, a primeira que você colocou, e tem outra ainda, aí depois é da Ariana Grande. Tem um monte de música com esse mesmo Sim. coisinha. E aí, gente, tem um meme que eu amo, que é o meme da Abby. Eu comprei pronto lá em Las Vegas. Eu vi numa vitrine e falei, gente, que roupa é essa? Aí eu entrei, experimentei, serviu, comprei. Eu entrei, experimentei, serviu, comprei. Serviu, comprei. Serviu, comprei. Serviu, comprei. Serviu, comprei. Eu vi numa vitrine e falei, gente, que roupa é essa? Aí eu entrei, experimentei, serviu, comprei. Isso vai falar pra gente que, né, memes e músicas e textos são um grande suco de outros textos, de outras músicas, de outras referências, porque a gente, enquanto ser humano, é isso, nós somos fruto daquilo que nos forma. De certa forma, óbvio que a gente tem nosso poder de transformação próprio, mas a gente está muito influenciado, a gente está sempre dentro, né, de um contexto sociocultural que vai definir, de certa forma, como a gente produz, como a gente visualiza as coisas. Isso aqui que eu trouxe, preparei para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou pegar ali. Eu fiquei curiosa para ver a música que o Gabriel falou pra gente. Oi, Thiago. Tô terminando aqui, viu?
Não vou tomar o horário de vocês, que eu já tomei o horário de Ana. Mas depois vejam a música aqui, que eu vou mandar o link da música lá no grupo para todo mundo ver, que o Gabriel mandou aqui pra gente no chat. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido um pouquinho aí, pelo menos nessa manhã, e com algumas músicas, visto as intertextualidades. E aí eu vou mandar para vocês algumas questões para vocês resolverem, para vocês verem que é bem tranquilo, assim, quando a gente entende direitinho qual que é o papel e as funções das intertextualidades no Enem, tá bom? Obrigada pela aula de hoje, viu, gente?